No vídeo anterior vimos então o princípio fundamental sobre a utilização do fetch. Nós fazemos um pedido a um determinado endereço. Ao recebermos a resposta, podemos tratar a resposta no sentido de ir buscar a informação que nos interessa e depois podemos utilizar a informação que nos interessa, neste caso o conteúdo do fecheiro de texto, da forma como nós quisermos. Agora, obviamente que isto que aqui está não nos serve praticamente de nada. O que nós queremos fazer é guardar informações, por exemplo, dentro de um state. Nós vamos guardar informações dentro de um state, por exemplo, dos dados de um cliente. Fomos buscar informações dos dados de um cliente a uma determinada base de dados, através deste endereço. Os dados desse cliente foram devolvidos em formato JSON, e nós vamos pegar nesse formato JSON e vamos guardar num state. E o state vai nos permitir, por exemplo, apresentar essas informações aqui na nossa aplicação React. Então vamos ver aqui muito rapidamente como é que nós podemos simular essa circunstância. Em vez do texto.txt, nós vamos criar aqui um novo fecheiro chamado dados.json. O JSON é o formato JavaScript Object Notation, que tem uma forma de escrita muito específica. Eu aqui vou escrever uma estrutura muito simples. Então nós abrimos e fechamos as chaves e aqui vamos definir propriedades e valores. Eu aqui vou colocar o nome do cliente e o nome vai ser João Ribeiro. A seguir vou separar por vírgula uma outra propriedade, que é o meu e-mail. Então vou colocar aqui, o e-mail também será uma string, vamos colocar aqui joão.ribeiro@gmail.com. Obviamente que este endereço de e-mail não existe, mas está ali como se existisse. E agora vamos colocar aqui mais uma, vamos colocar aqui a idade, que vai ser igual a 49. Okay? Então nós temos aqui uma informação guardada no formato JSON, que é o formato mais comum utilizado para a obtenção de informações a partir de um endpoint de uma API para o interior de uma aplicação React, e vamos guardar isto tudo. Ora, o que é que vai acontecer agora? Agora, em vez de eu ter aqui esta estrutura, eu vou alterar aqui a informação de que quero obter os dados do formato JSON que existem aqui dentro deste fecheiro. Okay? E repara como aqui já nós estamos a obter uma informação que é contraditória. Isto é, eu pedi, olha, vai-me buscar o conteúdo deste fecheiro e ele devolve-me o conteúdo como se fosse texto e não como se fosse um objeto. Porquê? Porque eu estou a dizer aqui, resposta tem que ser tratada como um text. E depois, texto, apresenta aqui na consola como texto. Agora repara se eu fizer o seguinte, a response tem que ser tratada como um JSON. E agora aqui, eu vou dizer, para alterar a informação, eu vou colocar aqui cliente. Okay? Então, dados do cliente, por exemplo. Dados do cliente, console log, dados cliente. Repara o que é que vai acontecer agora aqui. Já vamos ter uma diferença. Em vez de termos o texto de forma literal, já passamos a ter aquilo que nós já conhecemos dentro do JavaScript, que é um objeto. Um objeto com todas as suas propriedades. O nome, a idade, o e-mail, tudo isto está aqui. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu posso guardar este meu objeto dentro de um state e apresentar estas informações aqui. Como é que eu vou fazer isto? Bom, então repare. Aqui onde eu importo o useEffect, eu vou poder acrescentar também na destruturação o useState. Agora aqui o useState vai ser definido aqui fora, vou colocar aqui const, vou dizer que o cliente que eu estou à espera vai também ter associado a uma função setClient, que é a função que permite atualizar ou definir os dados do cliente, e tudo isto vai ser igual a um useState, que vai inicialmente ter uma estrutura zerada, basicamente. E isto, neste caso, é um objeto que vai ter estas propriedades. Eu vou aproveitar aqui para copiar estas propriedades desta forma, mas eu vou colocá-las vazias. Okay? Então, neste caso, eu vou aqui, inclusive, remover as aspas, e aqui à frente eu vou colocar o seguinte. Vou colocar aqui uma string vazia, aqui vou colocar o e-mail também como sendo vazio, e aqui a idade vou colocar como 0. Ora, se eu tiver isto aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou tirar daqui o console log primeiro, porque já não está aqui a fazer nada. Vou inclusive aqui encolher isto para termos um bocadinho mais de espaço. E se eu agora colocar aqui, por exemplo, um HR, simplesmente para termos aqui a separação do título. E vamos colocar aqui um parágrafo, onde eu vou colocar aqui nome do cliente. E agora eu posso fazer o seguinte, vou colocar aqui, aqui assim, vou abrir e fechar as chaves, ok. Vamos lá ver, porque há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem no meu teclado.
Eu peço desculpa, mas tive mesmo que reiniciar aqui a minha máquina, fiz uma pausa no vídeo, especificamente porque a tecla de Alt-GR, que eu habitualmente uso para fazer a inserção das chaves, não estava a funcionar. Mas estamos aqui de volta, então o que é que eu vou ter que colocar aqui? Uma vez que eu defini aqui então o cliente, e ele tem estas propriedades do objeto cliente, eu posso colocar aqui nome do cliente, dois pontos, colocar aqui cliente.nome. E agora replicar tudo isto para colocar aqui e-mail do cliente e depois a idade do cliente. E neste caso, vou colocar aqui o e-mail, vou colocar aqui a idade. Ora, se eu verificar agora aqui o que vai acontecer é que os dados inicialmente vão aparecer desta forma. E repara que eu já estou aqui a obter corretamente os dados do cliente, como nós já tínhamos visto. Então o que é que eu posso fazer aqui? Em vez de fazer um console log, eu posso abrir aqui esta função, esta arrow function, e utilizar os dados do cliente para definir o setClient. Então eu posso colocar aqui setClient é igual, ok? Neste caso, aqui não é igual, mas feito desta forma. Poderemos fazer logo diretamente com o dados cliente. E desta forma, repara o que é que vai acontecer. Assim que o meu componente é renderizado, os dados que vieram do fecheiro JSON, que está aqui, que é a minha fonte de informação do meu servidor, foram automaticamente recebidos, foram tratados para JSON, de JSON foram guardados em dados dos clientes, aqui no setClient foi definido os novos dados do cliente e aquilo que inicialmente era o meu state passou a ter um valor diferente. Nunca esquecer que, no entanto, foi necessário definir esta estrutura que aqui está. Porquê? Porque como eu estou a apresentá-los aqui em baixo e o pedido é assíncrono, então primeiro os dados são aqui apresentados desta forma e só depois é que vem a resposta e é alterado o meu state. É diferente do que estar aqui a fazer um pedido, fetch, enfim, não fazia qualquer sentido. Então o useEffect é tradicionalmente usado para fazer este tipo de funcionalidade. Obviamente que esta informação que nós aqui temos diretamente escrita em JSON não é a informação mais comum. O que é comum é nós fazermos um pedido a um endpoint que não tem este endereço direto para um fecheiro. Tem um endereço onde vai existir, por exemplo, um fecheiro index.php que faz um pedido a um banco de dados para ir buscar toda a lista de clientes, vai pegar nessa lista, vai trabalhá-la no sentido de construir um JSON e vai fazer um echo do JSON, vai fazer um output do JSON. Então, a informação não vem a partir de um fecheiro de texto, vem a partir de um fecheiro de PHP, por exemplo, ou através de Node.js, etc., que vai ser feito, que vai fazer um output do JSON. E é essa informação que nós vamos receber aqui na resposta e que depois iremos tratar. Mas vamos com calma e vais com certeza ficar a perceber não só como fazer, mas fundamentalmente, como eu tive a ocasião de referir no vídeo anterior, vais perceber como é que estes mecanismos funcionam. Se não perceberes, então há aqui um problema. Porquê? Porque vais estar a construir código que até vai funcionar, mas que tu não percebes quais são os fundamentos para aquela matéria funcionar. E o que é que vai acontecer muitas vezes quando encontrares erros no teu código? Vais ter mais dificuldade em perceber como resolver esses erros.